Sabe, existe um conceito nas escrituras que muita gente acha que entende, mas que na verdade tem uma profundidade incrível. Techuvá. A maioria de nós conhece a tradução, né? Arrependimento. Só que essa palavra, ela mal arranha a superfície de uma ideia que é muito, mas muito mais poderosa. Então vamos juntos descobrir o que ela significa de verdade? E a pergunta que a gente precisa se fazer é essa aí. Será que arrependimento conta a história toda? Porque veja bem, se arrependimento significa só sentir culpa, um remorso, então a gente está perdendo a essência de algo que é muito mais ativo, muito mais forte. Essa tradução comum pode, na verdade, estar limitando o nosso entendimento. A chave para entender tudo isso está na palavra original, lá no hebraico. Techuvá não quer dizer sentir-se mal. O significado literal dela é retornar. Percebe a diferença? Não é um sentimento passivo, é um movimento, uma ação. A ação de voltar para a origem. Olha, uma forma muito boa de entender isso é pensar num GPS. Quando a gente pega o caminho errado, ele não fica nos julgando, né? Ele simplesmente recalcula a rota. Techuvá é isso. É o ato consciente de recalcular nossa rota espiritual para voltar ao ponto de partida, o nosso relacionamento com o Criador. E, para entender a Techuvá a fundo, a gente precisa ir direto na fonte. Isso não é uma ideia que surgiu depois, uma filosofia, não. É uma promessa fundamental que a gente encontra lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Essa passagem aqui, ela é fundamental. Moisés está profetizando que mesmo que o povo se desviasse, fosse espalhado, exilado, sempre haveria um caminho de volta. E esse caminho prometido é a Techuvá, é o ato de se converter, ou melhor, de retornar a Deus. Isso aqui mostra que o retorno é algo muito mais profundo do que simplesmente parar de fazer algo errado. É sobre restaurar um relacionamento. É retornar para a instrução, para a Torá, que funciona como um mapa desse relacionamento. A Techuvá é, de fato, a chave que nos liberta do nosso próprio cativeiro. Certo, mas e na prática? Como isso funciona? Bom, ao longo dos séculos, os sábios de Israel pegaram esse conceito e o destilaram em um processo bem claro, com 4 passos essenciais. São esses 4 degraus. Primeiro, e o mais óbvio, é preciso parar de fazer o que está errado. Simples assim. Segundo, vem o arrependimento sincero, aquele reconhecimento do dano que foi causado. Terceiro, a confissão, que é o ato de trazer o erro da escuridão para a luz. E por fim, o 4º passo, que talvez seja o mais importante de todos, a decisão firme e o plano para não cometer o mesmo erro de novo. É um processo completo, percebe? Agora, vamos fazer uma conexão importante. Vamos ligar tudo isso à figura central do Novo Testamento, Yeshua. Como a Techuvá se encaixa na missão dele? Bem, na verdade, ela é o ponto de partida de tudo. Preste atenção nisso. Essas são as primeiríssimas palavras registradas do ministério público de Yeshua. A mensagem de abertura dele, o primeiro comando, não foi acreditem em mim, foi façam Techuvá. Ele estava chamando as pessoas para esse ato de retorno porque o reino dos céus estava próximo. Mas espera aí, para quem era esse chamado inicial? O próprio Yeshua deixa bem claro que, embora a mensagem dele seja universal, a missão primária dele tinha um foco: as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso levanta uma pergunta muito importante: quem exatamente são essas ovelhas perdidas? Esse contexto histórico aqui é crucial para a gente entender. A casa de Israel, que eram as 10 tribos do norte, foi levada cativa séculos antes de Yeshua e acabou sendo assimilada entre as nações. Eles literalmente perderam o caminho de casa, a identidade deles, a conexão com a Torá. O chamado de Yeshua a Techuvá era então um chamado para que esses exilados retornassem à sua herança, à aliança. E é aqui que a ideia se expande. A Techuvá ensinada por Yeshua não é uma coisa que se faz uma vez só. Não é um pedido de desculpas e pronto, acabou. É um estado de ser contínuo, um verdadeiro estilo de vida de constante realinhamento com o Pai. E, olha, talvez não exista uma ilustração mais perfeita disso do que a parábola do filho pródigo. Se a gente olhar para essa história dentro do contexto hebraico dela, ela é uma alegoria poderosíssima sobre o retorno da exilada casa de Israel. A parábola nos mostra uma diferença fundamental. Se sentir mal lá no chiqueiro, cercado pelas consequências das próprias escolhas, isso é só remorso. Muita gente para por aí. Techuvá é o que vem depois. É a decisão de se levantar, de deixar o chiqueiro para trás e começar a caminhada de volta para o Pai. É a ação que define o verdadeiro retorno. Certo. Então,
O que tudo isso significa para nós hoje, milhares de anos depois? Será que esse conceito antigo ainda faz sentido? A verdade é que ele está mais vivo do que nunca. Hoje em dia, tem muita gente sentindo um chamado para se reconectar com as raízes hebraicas da fé, para entender a Bíblia no seu contexto original. Esse movimento, que acontece no mundo todo, é visto por muitos como uma forma de techuvá profética, um grande retorno acontecendo bem diante dos nossos olhos. Então, o ponto crucial é este. Techuvá, no final das contas, não é sobre seguir um monte de regras religiosas por obrigação. É sobre redescobrir quem a gente é no nosso relacionamento com o Criador. É sobre encontrar o nosso caminho de volta para casa. E a gente termina com essa reflexão. Se Teshuvá é, na sua essência, um retorno, a pergunta que fica é: o que significa voltar para casa hoje? Que rota talvez precise ser recalculada? A resposta para essa pergunta é sempre o começo da jornada.